Eu vou começar pegando minhas imagens de referência. Eu tirei algumas fotos de um martelo com o próprio celular. Pode ver que são fotos bem precárias, mas para referência elas vão servir. Eu já renomeei de acordo com as viewports que eu vou usar. Então eu vou começar pegando o martelo aqui de frente. Aí eu posso apertar F4, que é o front, e é só eu arrastar minha fotinho para cá, que a foto do martelo aparece. Posso me afastar aqui um pouco, a gente vai enxergar ele aqui de fundo. Vou apertar F3, F3 é right, então posso pegar minha foto right e colocar aqui também. F2 é topo, então vou achar a foto do topo, colocar aqui também. Então tenho F1 que é a perspectiva, F2 é o topo, F3 é a direita, F4 é a frente e o F5 vai mostrar todo mundo. Só que como essas fotos não são do mesmo tamanho, não são certinhas, eu vou ter que dar uma mexida nelas. Então eu vou criar um objeto temporário para mim ter uma escala básica para deixar todas as fotos alinhadinhas. Então eu vou vir aqui na visão da direita e vou criar um cubo. Esse cubo eu vou deixar ele mais ou menos do tamanho aqui do cabo. E vou criar um segundo cubo para ser aqui a parte de cima. Ok, só para ter uma base do martelo. Se a gente olhar isso de longe, a gente vai ver que tem uma estrutura básica. Só que a ideia agora é a gente vir nas outras viewports e alinhar essas coisas. Por exemplo, eu vim na visão do topo e eu já vi que a foto não está certa. Então eu tenho que girar isso daqui. Mesma coisa na visão F4. A escala aqui da foto está muito grande. Então vamos começar a consertar. Quem sabe eu vou tentar girar essa foto aqui do topo. Então para mudar a foto, vou vir aqui em Options, Configure, na aba Back. Eu tenho aqui Rotation. Então vou começar a girar a foto até ele se encaixar melhor aqui no quadradinho. 90 graus, a gente vê que encaixa. Quero colocar um pouquinho para a direita, então vou botar aqui no Offset. Um pouquinho para cá para encaixar melhor. Deixa eu salvar o projeto. Agora encaixei o topo. Então a visão da direita está ok, a visão do topo está ok, agora falta a visão da frente aqui que está muito grande. Então eu também vou em Options, Configure, na aba Back, vou diminuir aqui o tamanho, quem sabe um pouquinho mais para a direita. Agora estamos bem encaixadinhos aqui nas viewports. Agora que eu tenho essa estrutura básica montada, esses cubos aqui a gente pode jogar fora e começar o nosso modelo aqui desde o início. Vou criar um cubo agora e deixar aqui do mesmo tamanho. E para fazer essas nuances aqui, a gente precisa de mais cortes aqui no cubo. Então eu vou vir aqui nesse cubo, na aba Object, vou aumentar o número de segmentos. Vai ter que ser em Y, que eu quero segmentos aqui no meio. Eu não estou enxergando as linhazinhas, então eu vou vir aqui em Display e vou apontar esse Grout Shade em Lines. Deixa eu ver se eu não estou no eixo errado. Estava faltando ligar aqui o wireframe. Ele estava em isopars, daí ele estava escondendo as linhas. Então mudei para wireframe, agora eu enxergo as linhas. Deixa eu voltar aqui para lines, para eu poder enxergar as linhas. Agora sim. Então, vou botar umas 3 divisões aqui em Y. Nos outros eixos eu não preciso disso ainda. Tá. Deixa eu ver na visão F4 na frente. Então a gente pode colocar algumas aqui no eixo X também. Deixa eu ver se aqui também está em Lines, Wireframe. Então aqui eu posso colocar um no meio para a gente cortar o martelo aqui ao meio. E na visão do topo, acho que está tudo ok. Só deixa eu ver se também está em linhas, ok. Quem sabe um segmento cortado aqui na horizontal. Então se eu olhar isso na perspectiva, a gente tem esse cubo aqui com esses cortes. Agora a gente pode transformar esse cubo num objeto editável e começar a puxar os vértices para ficar mais de acordo com o martelo. Então selecionando o cubo, converto aqui em cima em editável e venho no modo de edição de pontos. Agora eu vou começar a chegar perto aqui e começar a editar esses pontos. Então eu vou pegar a minha ferramenta de Rectangular Selection. Só vou ter certeza que eu não estou habilitado essa opção de selecionar apenas os elementos aqui da frente, né, visíveis. Assim ele seleciona o pontinho que está aqui na frente para a gente e o que está atrás lá também. Então eu vou fazer uma caixinha de seleção e vou puxar esses pontinhos até ficar mais parecido com o martelo.
Agora nos outros lugares que eu não tive muita resolução, como aqui em cima, eu posso inserir mais cortes usando a minha ferramenta faca. Só que para facilitar o acesso das ferramentas, eu vou mudar minha interface aqui em cima, em vez de Startup, vou mudar para Modeling. Aí eu tenho minhas ferramentas já com o atalho aqui embaixo. Então, deixa eu selecionar de novo o cubo, entrar no modo de edição aqui de pontos. Aí eu posso pegar minha faca aqui embaixo, entrar no modo de Loop, que daí ela corta em volta de todo mundo. E só quero tirar esse Restrict to Selection para não restringir essa seleção só aos pontos e linhas que estão selecionados. Aí eu posso inserir mais um corte e mover aqueles pontos ali de novo. Ok, agora eu vou vir na visão F4, que é a visão da frente, e fazer a mesma coisa. Aqui na frente eu estou vendo que eu posso puxar essa linha toda, de repente um pouquinho mais para baixo, para ficar bem nessa parte aqui do martelo. E aqui no meio eu posso inserir mais um corte. Então deixa eu pegar minha faca aqui de novo. Inserir mais um corte aqui no meio, para puxar esses pontinhos aqui. Aqui embaixo também posso adicionar mais um corte, então deixa eu pegar minha faca aqui de novo, inserir mais um corte e mover aqueles pontos. Vim na visão F4, F3 digo, fazer a mesma coisa aqui com esses pontos, agora que eu tenho esse novo corte. E agora a gente tem o princípio aqui do cabo do martelo. Só que se a gente vir aqui de cima, a gente vai ver que está muito quadrado ainda esse martelo, então eu posso pegar os polígonos aqui das pontas. Para fazer a seleção de vários pontos eu uso o Shift e vou clicando e arrastando. E eu vou usar minha ferramenta de escala para escalonar todos aqui um pouco para o centro, ó. Deixar eles um pouquinho mais arredondados. Só que quando eu fiz isso em todos os eixos, acabou não dando muito certo. Então eu vou dar um Ctrl Z e quem sabe puxar um pouco eixo a eixo. Vou começar puxando o eixo vermelho, então vou medir aqui mais ou menos em 60%. Depois eu puxo o eixo azul também mais ou menos em 60%. Aí agora eu não crio essa distorção no eixo Y e acabo mantendo ali a resolução. Só que eu estou achando que 60% acabou sendo demais. Deixa eu dar uns 2 Ctrl Z e fazer de novo com um pouco menos. Uns 80%. Ok, agora parece que ficou um pouco menos drástico aqui a mudança. Agora eu quero fazer a parte ali de cima, né? Começar com o modelo ali de cima. Então vou vir na visão da direita de novo e começar um novo cubo. Então crio um cubo, vou mover ele aqui mais ou menos para cima. Aí eu vou inserir agora umas subdivisões nesse cubo, então seleciono o cubo, vou em Object, Segments, adicionar um corte aqui no meio, outro aqui no meio, e outro ali no meio também, então 2, 2, 2, acho que vai ser o suficiente aqui para a gente começar. Vou transformar ele num objeto editável e quero começar pegando esses polígonos aqui da frente e empurrando eles para cá. Então eu vou pegar minha ferramenta aqui de seleção retangular, entrar no modo de polígonos e selecionar esses polígonos aqui da frente. Se eu segurar Ctrl e clicar e arrastar aqui nesse eixo, eu posso extrudar só esses polígonos aqui. Aí ele já vai puxar aquela partezinha. Deixa eu só ver se a visão de cima está ok. Beleza. Deixa eu voltar para a visão aqui de lado. Fazer a mesma coisa com aqueles ali. Então vou selecionar esses polígonos aqui, Ctrl, clico e arrasto na setinha. Só que agora isso aqui eu tenho que ir modelando para baixo. Então eu vou pegar aqueles polígonos, já vou rotacionar eles aqui, pegar minha ferramenta de escala e escalonar um pouco, para eles ficarem um pouco menores. Só que aqui eu vou ser obrigado a dividir os dois, então eu vou dar um Ctrl Z e mais uma vez, e na hora que eu fizer a extrusão, deixa eu chamar aqui minha ferramenta de extrusão, eu quero tirar essa opção do Preserve Groups. Aí quando eu clicar e arrastar, eu vou ter aqueles objetos não soldados. Assim eu posso pegar esse polígono aqui e mover ele para o lado um pouquinho. E aí a gente cria uma abertura para o martelo.
Agora sim, deixa eu voltar para aquela nossa visão. Deixa eu selecionar aquele outro polígono. E agora eu posso mover. Também poderia mover aqueles pontos ali. Uma ferramenta de seleção. Agora eu posso voltar no meu modo de polígonos e usar o Ctrl e extrudar mais um pedaço aqui. Aí eu vou pegar minha ferramenta de rotação e continuar rotacionando aqui, escalonando. Agora a gente tem a parte de trás aqui do nosso martelo. Agora eu vou começar a ajeitar alguns pontos, então vou entrar no modo de edição de pontos, pegar minha ferramenta, começar a editar aqui alguns pontos. Então, esses daqui a gente pode ver que pode vir mais para o lado de dentro. Acredito que esse ponto aqui a gente possa empurrar para o lado de dentro. E vamos continuar editando aqui. Aqui em cima a gente pode ver que a gente pode adicionar mais algum detalhe. Então eu vou pegar minha ferramenta de faca, vou inserir mais algum corte aqui e mover os pontos novamente. Ok. Agora que a gente tem a base do martelo, a gente pode começar a puxar alguns pontos visualmente aqui para tentar deixar ele um pouco mais arredondado. Então eu vou mudar para a minha ferramenta do Live Selection, para ir selecionando pontos agora na mão mesmo, para começar a modelar. Então eu vou aproveitar que eu posso mover mais de um eixo ao mesmo tempo. Então esses pontos aqui a gente pode selecionar e escalonar eles para o lado de dentro. Pego minha ferramenta de escala. Deixa eu só esconder aqui a parte do cabo e puxar essa parte aqui um pouquinho para baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui na referência. Ele é reto, então nada de puxar para baixo. Aqui a gente pode ver que ele tem um encaixe aqui. Então o que eu vou fazer é tentar deixar esse ponto mais perto aqui da madeira. Ok. Aí quero selecionar todos esses polígonos aqui de baixo. Então vou entrar no modo de edição de polígonos, selecionar eles aqui. Vou dar um extrude inner, fazer uma extrusão interna, e vou dar um extrude também do lado de dentro. Opa, só que agora eu quero preservar esses grupos, então vou clicar aqui no Preserve Groups para puxar todos aqui como se fossem uma coisa só. Aqueles polígonos eu não vou ver mais eles, então eu posso dar um delete para a gente ter menos malha aqui para se incomodar com o nosso martelo. Então, agora a gente pode começar a modelar essa parte aqui da frente. Deixa eu vir na visão F3 e dá de ver que a gente pode puxar vários pontos aqui. Começar a deixar nosso martelo um pouco mais de acordo aqui. Agora eu quero selecionar todos esses polígonos daqui, então eu vou clicar nesses dois primeiros aqui e vou usar um comando chamado Grow Selection, está aqui embaixo. Ele vai crescendo essa seleção. Se eu olhar ele de novo na visão, eu tenho aqui esses pontos selecionados. Para converter essa seleção para o modo de pontos, é só segurar o Ctrl e clicar nos points. Ele vai converter isso daqui. Eu tenho todos os meus pontos selecionados. Aqui a gente pode ver que vai fazer um bom trabalho de puxar pontos. Aqui eu estou tendo problema de não conseguir selecionar aquele ponto por causa dessa opção do Only Select Visible Elements.
a gente pode ajeitar aqui alguns pontos que estão meio feios, né? A gente pode começar a puxar e começar a deixar mais fino essa parte aqui. Então vou começar a selecionar esses pontos, trazer para o lado de dentro aqui. Eu estou pensando aqui no martelo, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente pode dividir esse martelo em dois, que assim a gente pode modelar só um lado do martelo e daí o outro já vai ficar igual. A gente pode usar esse cara aqui chamado Symmetry. Então eu vou criar um Symmetry, vou pegar o cubo aqui e vou cortar metade dele. Então eu vou pegar minha ferramenta de seleção retangular, deixa eu vir na visão de cima, vou fazer uma seleção aqui dessa metade. Deixa eu só entrar no modo de polígonos. Quero selecionar esses polígonos aqui. Deixa eu só desligar o cabo por enquanto, ver se eu selecionei todos os polígonos aqui do lado de dentro. Ok, e agora eu posso apertar Delete. E sempre depois que eu deleto uma malha, é bom a gente usar o comando Optimize para eliminar os pontinhos que às vezes ficam sobrando assim. Então o Optimize é sempre bem-vindo depois de deletar alguma malha. Agora a gente pode colocar, eu vou chamar isso aqui de cabeça. Esse aqui eu vou chamar de cabo. Vou colocar ali dentro da simetria. Aí a gente vê que ele já emenda aqui no meio. Só que tem alguns pontinhos aqui que não estão muito juntos, então eu posso entrar no modo de edição de pontos, selecionar só aqueles pontos. Ok. E aqui no size em X a gente pode zerar e botar em X em 0 aqui. Colocar todos os pontinhos bem no meio. Eles já vão ser soldados. Agora o interessante é que se a gente move um ponto, ele já atualiza o martelo ali do outro lado. Aqui agora vai se tornar um pouco mais rápido organizar esses pontinhos aqui. Agora a gente pode dar uma olhada aqui na parte da frente. Estou achando que a gente vai precisar de um pouco mais de cortes aqui, para deixar um pouco mais arredondado. Então eu posso pegar minha ferramenta de faca, deixa eu só selecionar ali a parte da cabeça, deixar ela no modo loop e só deixa eu vir na visão F1 para mim fazer o corte aqui nesse canto, porque se eu vou colocar só aqui no meio vai ficar faltando uma linha. Então eu vou clicar aqui, ele faz um corte de fora a fora aqui no nosso objeto. Agora a gente pode voltar aqui nas fotos e continuar movendo os pontos. Acho que essa parte reta aqui a gente vai ter que puxar um pouco mais para trás para a gente dar um pouco mais de abertura aqui em cima. Então eu vou tentar puxar toda essa linha aqui que a gente tem, todo esse loop, um pouco mais para a esquerda. Agora essa parte aqui de cima, eu queria enxergar, mas sem enxergar essa parte de baixo aqui que está me atrapalhando desses polígonos. Então a gente pode esconder os polígonos que a gente não quer ver no momento, fazendo uma seleção deles. Deixa eu entrar no modo de edição de polígonos, selecionar todos esses aqui de baixo. E
começar a usar o Grow Selection para selecionar todos esses aqui. Pintar mais alguns aqui. Eu não quero que esses aqui me atrapalhem no momento. Para mim ver essa parte de cima, eu posso ir lá em Select e Hide Selected. Ele esconde esses polígonos. Agora eu posso vir na visão de cima e me concentrar só nesse polígono aqui de cima. Então eu vou começar clicando com o botão direito e eu vou usar o Extrude Inner. Também tem esse íconezinho aqui embaixo. Clico e arrasto para a esquerda para ele inserir um novo polígono aqui no meio. E agora eu posso mover ele um pouquinho aqui. Só que esses pontos aqui a gente vai ter que fazer eles se juntarem ali no meio para virar uma coisa só. Então esse polígono a gente pode deletar e pegar a ferramenta de mover pontos e mover esse e esse ponto ali para o início. Então vou colocar aqui em X, colocar 0 e dar um Apply. Agora a gente tem esse polígono aqui para o lado de dentro. Eu posso fazer um Ctrl e clicar para baixo para a gente criar uma extrusão aqui para fazer a parte da madeira. Só que de novo a gente tem os polígonos sobrando que a gente pode selecionar e deletar. Agora sim. E daí para voltar com a malha, a gente pode voltar em Select, Unhide All, ele volta a aparecer toda a malha. Eu não estou gostando muito dessa parte aqui ainda, então deixa eu tentar dar mais uma ajeitadinha. A coisa que eu quero fazer é mexer nesse Fong aqui também, botar um valor um pouco menor, botar 60 para não ficar mostrando aquelas partes muito arredondadas. Ok, vamos dar mais uma olhada em outras visões. Agora a parte da frente aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Eu vou entrar no modo de edição de polígono, selecionar todos esses polígonos aqui e dar um hide neles. Agora eu posso vir aqui na visão da frente e editar só esses pontos aqui. Deixa eu só fazer a seleção do ponto correto, que seria esse aqui. Depois esse aqui. E esse aqui. E a gente tem a parte da frente aqui do martelo. Deixa eu voltar para minha Live Selection, selecionar apenas os visíveis e deixar um pouco mais arredondada essa parte aqui agora. Aqui no meio a gente pode empurrar para baixo um pouco, do lado de dentro, deixar um pouco mais arredondado. Aqui um pouco para cima e também para o lado de dentro. Mesma coisa é esse, do lado de dentro, um pouquinho para cima. A pontinha aqui a gente pode selecionar e empurrar um pouquinho para frente, para ele ter aquele... A gente pode voltar a mostrar a malha. Select Unhide All. Acho que é em polígono, né? Agora sim, a gente pode ligar o cabo e dar uma ajeitada aqui nesses pontos aqui. O cabo a gente pode ligar aqui um X-Ray, para a gente poder enxergar através dele. Aí a gente consegue ajeitar um pouco melhor essa seção aqui. Aqui eu acho que tem algum ponto saindo quase ali dentro. Vou entrar dentro da malha. Aqui dentro a gente tem uma malha um pouco estranha. Deixa eu entrar no modo de lines. Se eu não posso ajeitar aqui, então deixa eu só tirar aquele Only Select Visible Elements, selecionar esses pontos internos aqui, é só desencostar um pouco da parede. Agora sim. Deixa eu voltar para o Ground Shading. Agora a gente tem uma base aqui também do martelo. Agora a próxima etapa é fazer uma limpeza aqui nesses pontinhos, deixar um pouco mais certinhos os detalhes. E aí depois a gente começar a fazer materiais aqui, texturas, para deixar um pouco mais legal.
Eu passei algum tempo só dando uma ajeitada na minha malha. Deixa eu só mostrar o que acabou ficando aqui. Deixa eu ligar esse Geralt Shade com lines. Eu dei só uma limpada para tentar deixar as coisas um pouquinho mais retas. Então o que eu fiz foi abrir aqui a simetria, clicar aqui na malha da cabeça, vim no modo de pontos e fiquei ajeitando esses pontinhos até eu perceber que ele ficasse um pouquinho mais de acordo com as minhas referências. Só que isso eu passei alguns minutos, né, puxando. Se eu der uma comparada aqui com a visão de lado, ó, dá de ver que ficou um pouquinho mais certinho, né? Então, questão de passar um tempo em cima da malha ajeitando ela. Bom, mas agora que a gente terminou a malha, deixa eu voltar o display ser Geralt Shading. O que eu queria fazer é dar uma melhorada na superfície dela, tentar deixar um pouco mais plano. Porque se a gente renderizar, a gente vê que fica muito quadradona essa malha, porque ela tem poucos polígonos. Então, um recurso que a gente pode usar, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu vou pegar um cubo e vou colocar dentro desse Subdivision Surface. Se eu colocar o cubo aqui dentro, ele vai subdividir ele e deixar tudo mais arredondado. Mas se eu botar para editar esse cubo e começar a inserir cortes, por exemplo, pegar o meu knife no modo de loop e inserir um corte, ó, quanto mais cortes ele tiver numa região, mais tensão ele vai gerar na malha, e assim você pode controlar a tensão que esse subdivisor vai fazer. Então você pode criar vários modelos, né, e usar esses cortes para daí a gente criar essas tensões mais retinhas. Então, voltando aqui no nosso projeto, o que eu posso fazer é transformar essa simetria agora num objeto sólido. Então é só clicar com o botão direito em cima dele. Tem essa opção Current State to Object. Ele transforma qualquer coisa que você tenha, né, num objeto. E agora aqui eu tenho a cabeça só separada. Eu só vou usar o comando lá do Mesh Commands Optimize, que qualquer problema que eu tiver na minha malha, geralmente ele corrige. Muito bem. Agora, se a gente pegar essas malhas e colocar dentro de um Subdivision Surface, a gente vai ver que a malha vai ficar subdividida, mas ela vai ficar muito suave, né? Se a gente renderizar, vai aparecer um martelo de plástico. Então agora a gente pode selecionar a cabeça, entrar no modo de edição aqui de polígonos, o de linhas, e começar a inserir mais cortes aqui com a nossa ferramenta de faca. Então eu clico com o botão direito, pego o knife, ou posso voltar lá no meu modo de modelagem, que eu tenho as ferramentas aqui embaixo. Então eu vou chegar aqui na parte da frente, quem sabe inserir mais um corte por aqui assim, já dá de ver que a parte do martelo já fica um pouco mais nítida aqui. Quem sabe inserir mais um corte, deixar bem definido. Aqui também está muito suave, então aqui eu acho que a gente pode inserir mais um corte. Ok, quem sabe mais um corte aqui. Agora sim, essas partes de baixo a gente pode tentar deixar um pouco mais quadradas, adicionando mais um corte. Mesma coisa esses cantinhos, só que como a gente tem um buraco ali, eu vou esconder o cabo temporariamente, deixando os dois iconezinhos. A gente tem que começar o corte daqui de dentro. Então eu vou pegar e fazer o corte por aqui. Só deixa eu achar onde é que era, mais ou menos. Eu tenho que ver essa linha branca circundando todo o objeto. Deixa eu só esconder esse Subdivision por enquanto, para eu poder acertar o corte. Acho que é aqui que eu quero fazer. Vou dar um corte aqui e ligo ele para ver como é que ficou. Era isso mesmo. Então dá de ver que ele já fica um pouco mais quadrado. Posso fazer a mesma coisa nesse cantinho aqui. Então, deixa eu vir bem aqui onde eu quero inserir o corte. Desligo de novo o Subdivision só para mim poder acertar. Insiro mais o corte. Aqui eu já notei que eu tenho um pontinho meio torto. Posso empurrar ele aqui do lado de dentro para deixar a malha mais distribuída. Agora a gente inseriu mais dois cortes. Se a gente ligar o Subdivision, a gente vê que ele já ficou um pouco mais quadrado aqui. Aqui eu acho que a gente também pode inserir mais cortes. Então deixa eu desligar temporariamente. Pegar de novo, selecionar a malha. Botão direito a minha ferramenta de faca. E quero inserir um corte aqui assim. Então pode ver que eu estou no modo de loop. Ele vai fazer o corte de fora a fora. Então inserir um corte aqui. Vamos ligar para ver como é que ficou. Ok, vou fazer mais um aqui embaixo. Agora sim. Talvez mais uns nesse sentido. Só que de novo a gente tem que achar o início do corte. Então vai ser mais ou menos aqui assim. Tenta dar o corte mais ou menos por aqui assim. Depois acho que eu posso emendar. Porque aqui ele só está me deixando fazer ou por cima ou por baixo. Só que eu estou vendo que ele está fazendo o corte bem aqui assim. Então eu vou tentar inserir os cortes por aqui. Deixa eu desligar o subdivisão.
Mas seria um corte aqui e outro aqui. E agora me pareceu que ele fez os dois do lado de dentro. Os do lado de fora eu vou ter que fazer próximos aqui dessa região. Então, deixa eu virar aqui pro lado de dentro. Um corte aqui. E outro aqui. Aqui menos. Agora a gente tem cortes para todo lado. Deixa eu ligar a subdivisão de novo. Agora a gente começa a perceber melhor o nosso quadrado. Vamos dar uma olhada aqui no Model Mode. Tem alguns lugares aqui que não estão ficando bons, como esse centro aqui. A gente precisou criar uma divisão aqui no meio, só que aqui em cima ficou um pouco ruim. Ó. Se a gente fizer um render, já dá de perceber que ficou demais essa parte aqui de cima. Vamos tentar dar uma suavizada então nessa malha aqui nessa parte de cima. Vou desligar por enquanto a subdivisão. Entrar no meu modo aqui de edição de pontos e pensar como é que eu posso fazer para suavizar essas linhas que estão muito próximas, ele gera muita tensão aqui. Quem sabe a gente tem uma ferramenta, se não me engano, chamada Smooth, que é aqui nos comandos, pegar o brush, e aqui no brush a gente pode controlar o tamanho dele por aqui. Eu diminuir um pouco os números, e daí aqui no modo a gente pode separar por Smooth e o Fall Off eu vou botar Dome. Então se a gente começar a apertar com esse brush aqui, ele começa a perceber que ele suaviza um pouco a malha. Então deixa eu clicar aqui e começar a tentar suavizar um pouco. Deixa eu ligar a subdivisão. Dá de ver que aqui no meio já não ficou mais tão... Então, à medida que a gente vai clicando e suavizando a malha, ele vai perdendo um pouco da tensão. Então esses cantinhos aqui também a gente pode suavizar. Agora que eu esteja vendo algumas linhas, deixa eu desligar a subdivisão. Opa. Só que aqui a gente vai precisar empurrar esses pontos para cá, então deixa eu só selecionar aqueles pontinhos aqui, empurrar eles só para trás, para a gente poder ainda manter essa parte de baixo aqui. Só queria suavizar os pontinhos do meio, mas não tanto essa parte aqui. Mesma coisa esse outro lado. Aqui a gente pode suavizar um pouco mais. Tentar suavizar um pouco na mão. Ter um pouco mais de controle. Mesma coisa aqui na frente. Pode começar a abrir um pouco mais essa malha, que aí a gente não fica com tanta tensão nela. Fica um pouco mais suave na hora que a gente liga o Subdivision. Vou fazer um render para ver. Agora que a gente suavizou um monte, só que dá de ver que aqui suavizou até demais. A gente pode até selecionar esses pontinhos aqui. Empurrar eles um pouco mais para dentro. Agora precisamos suavizar aqui em cima, então vou voltar com aquela minha ferramenta de brush. Aqui, por sinal, você pode voltar nas ferramentas que você já usou. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa selecionada. Eu vou em Select e Deselect All. Acho que era isso que estava. Estava com uma seleção, daí ele não me deixava. Aqui também vou ter certeza de ligar esse botãozinho Surface para ele fazer isso só na superfície onde eu estou apertando.
Ok. Então, só suavizando um pouco os pontos com esse brush. Até suavizando um pouco com o brush, assim, manualmente você cria algumas diferenças de lados e lugares. E assim então o modelo não fica muito perfeitinho, todo igualzinho, ele vai ter algumas nuances. Isso deixa até legal. Eu vou ligar novamente, fazer mais um render para ver. Agora está ficando um pouco melhor. Deixa eu dar uma olhada em outros lugares, agora sim. Então agora eu vou só passar alguns minutinhos fazendo um polimento nessas malhas para deixar ele um pouquinho melhor. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o cabo. Então, deixa eu só esconder aqui a subdivisão. Se eu fosse fazer isso para o cabo, eu começaria um novo Subdivision Surface. Coloco o cabo dentro. A gente percebe que ele vai ficar muito suave. E agora a gente começa a inserir alguns cortes, por exemplo, aqui em cima, aqui embaixo, mais alguns. Faz a suavização que precisa com esse brush e depois está pronta a malha. Então eu vou preparar essa malha e vou deixar ele por enquanto parado aqui. No próximo tutorial eu vou mostrar como a gente pode abrir a malha para depois criar uma textura em cima desse martelo aí. Então até o próximo.